E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma série muito intrigante, muito interessante, com um roteiro assim esplêndido e com a fotografia incrível que faz parte desse roteiro, faz parte dessa trama, e por isso que a gente vai falar sobre ela hoje. A gente vai falar sobre Ruptura, a série da Apple TV, que já lançou a segunda temporada, e mais agora a gente vai falar sobre a fotografia da primeira temporada. Então, se você se interessa por esse assunto, fique com a gente nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo John, sou fotógrafo aqui na cidade de Fortaleza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tanto de série, analisando fotografias de série, ou falando sobre fotografia em geral, já se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo com os teus amigos fotógrafos, no teu grupo de fotografia aí, no Instagram, enfim. Isso ajuda bastante a gente, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, todo esse processo que você já sabe como é. Porque hoje a gente vai falar sobre a fotografia da série Ruptura. E nesse canal a gente fala sobre isso, sobre o universo da fotografia, por isso que o nome é Fotoverso. Então, já faz isso porque isso ajuda bastante a gente. Mas, hoje, como eu falei, né, como tá aí no título, a gente vai falar sobre a fotografia de Ruptura, a série da Apple TV que impactou muita gente em 2000, se não me engano ela é de 2022, e ela passou um tempo parada e agora em 2025, no começo agora de janeiro, alguns dias, lançou a segunda temporada, mas a gente vai falar sobre a fotografia da primeira temporada. Mas para quem não conhece, Ruptura é uma série meio sci-fi, meio ficção científica, onde vai tratar ali da Luma, uma empresa meio enigmática, que a gente ainda não sabe o que é que ela faz. Eu falo porque eu gosto muito dessa série, então eu tô acompanhando tudo. Mas a gente não sabe ainda muito bem o que ela faz. E na primeira temporada a gente vai descobrindo dentro ali do setor de macrodados, né? Que são 4 personagens que fazem parte do setor. Eles são os personagens meio que principais, e tem outros personagens que vão complementando o enredo. O plus dessa série, né, que faz ela ser intrigante e tudo, é que esses personagens que trabalham nesse setor, que trabalham no andar de ruptura da Luma, não são todos que passam por esse processo, mas essas pessoas que trabalham no andar de ruptura, eles passam pelo processo de ruptura. O que seria isso? Eles implantam um chip na sua cabeça, e aí eles dividem, né, esse chip divide a sua vida do trabalho e a sua vida fora do trabalho. Então, quando você entra dentro do prédio, você não lembra da sua vida que está fora. E quando você sai do prédio, você não lembra da vida que você vive dentro do trabalho. Então, são a mesma pessoa com 2 vidas diferentes, sem se comunicar, sem saber o que cada uma faz. Isso é o mais intrigante, porque eles vão discutindo isso, vão desconstruindo. É uma série também que fala muito sobre essa questão do trabalho, da opressão do trabalho, do trabalho sendo algo mais exploratório, enfim. É bem intrigante, se você não viu ainda, tá perdendo uma série fantástica. Mas a gente não vai falar sobre o roteiro da série, sobre a história nem nada. A gente vai falar sobre a fotografia da série. Por quê? Porque aqui é um canal de fotografia, obviamente, mas também porque a fotografia, a direção de fotografia dessa série, ela atua muito bem para fazer com que esse roteiro, essa história, essa ideia mirabolante para construir essa série faça sentido também aos olhos daqueles que estão assistindo. Se eu olhar muito aqui pro lado, é porque eu tô com o retorno da câmera para ver se tá gravando tudo bonitinho. Mas vamos lá. Só para ter esse disclaimer antes, né? O que seria a direção de fotografia? Acho que a maioria das pessoas sabem, mas nem todo mundo sabe. Eu também não sou alguém tão profundo nesse assunto, mas sei um pouco. Então, dentro do set de filmagem ali, da construção de uma série, de um filme, você tem várias pessoas que trabalham. Você tem produtores, você tem roteiristas, você tem os atores, atrizes, você tem a galera do backstage, o operador de câmera, a galera tudo bonitinho. Você tem um diretor geral da série toda, que vai construir toda a série, vai fazer com que todas as peças se encaixem. E dentro desses setores, vamos dizer assim, de um set de filmagem, você tem um diretor de fotografia, que é a pessoa que vai pensar, tudo que vai entrar dentro da cena, ele vai pensar, né, a pessoa vai pensar como aquilo vai fazer sentido para a história, né, para o trama da série, do filme, enfim. Então, desde a iluminação, desde a posição da câmera, desde os planos que ele vai usar, desde as cores, desde o cenário, os objetos que estão no cenário, da luz, da forma que os personagens estão posicionados, enfim, tudo isso, tudo que entra dentro da composição ali da cena. O diretor de fotografia, a diretora de fotografia, ele tem todo esse controle para fazer com que tudo que está ali dentro da cena faça sentido também dentro da trama, porque a gente está assistindo algo visual, a gente não está só ouvindo, a gente está vendo
a cena acontecendo ali na nossa frente. Então, as coisas que estão ali também, elas têm que fazer um certo sentido, né? Fazer um certo tipo de sentido pro enredo da série, pro enredo do filme. Por exemplo, eu posso citar o exemplo de filme de terror, né? Um exemplo claro, assim. Quando você vai tratar sobre filme de terror, filme de suspense, você tem cenas, na sua grande maioria, cenas mais escuras, uma iluminação mais baixa, mais escura, porque isso vai trazer esse ar mais misterioso, mais temeroso, né? Muita gente tem medo do escuro, então essa coisa mais enigmática, você não mostra muito bem o rosto do vilão ou do personagem, sempre tá meio escondido, porque tem que trazer esse ar de mistério. Então, isso também faz parte da direção de fotografia para trazer esse sentimento para dentro da cena, junto com o roteiro, junto com a direção geral, para fazer sentido dentro da história também. Você pega, por exemplo, um filme de comédia, não sei, ou um filme mais aventura, você não tem essas cenas muito escuras, na sua grande maioria, né? Você tem cenas claras para mostrar o que está acontecendo, para dar esse ar de vida, de ação, de movimento e tudo mais. Ou, por exemplo, um filme de ação, você vai ver takes mais rápidos, são cortes mais frenéticos, né? São ângulos que são usados propositalmente para trazer essa sensação de dinamismo, de movimento e tudo mais. Então, isso faz parte da direção de fotografia, né? Para trazer esse contexto para dentro da cena, para fazer sentido também, junto com o roteiro, junto com as atuações, enfim. E dentro de Ruptura, eles fazem isso de uma maestria sensacional, né? Eu não só gostei da série pela história que ela tem, pelas atuações, pelo trama que ela traz, que é muito boa, mas também pela fotografia, que me chamou muita atenção quando eu assisti, porque assim, quando você meio que começa a consumir, né, você é fotógrafo profissional, ou você começa a consumir esse mundo do audiovisual, você começa a ver essas coisas com outros olhos também. Eu vou assistir filme, vou assistir série, além de reparar no roteiro, se é bom, se eu gosto ou não, eu começo a reparar também na fotografia, né, nas coisas que estão ali acontecendo na cena, para fazer um sentido também, e tudo isso vai se complementando como quebra-cabeça para a trama, para o roteiro, para a série, enfim, para no final fazer tudo um sentido. Dentro de Ruptura, isso me chamou muita atenção, né? Como eles trabalham ângulos, como eles trabalham técnicas muito refinadas, muito precisas e muito difíceis de se executar, como eles trabalham isso, como eles trabalham as cores para fazer um sentido também ali para a trama, para os personagens, como eles trabalham os detalhes que entram nas cenas, que às vezes a gente passa despercebido, mas quando você nota, faz todo um sentido. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, por exemplo, quando eu falei lá aqui sobre a história da série, que quando você entra dentro do prédio e vai para o andar de ruptura, você esquece de quem você é de fora, e quando você sai, você esquece de quem você é de dentro. E eles precisavam mostrar isso de alguma forma para que ficasse evidente aos olhos do telespectador essa mudança acontecendo. E aí eles usam algo simples que quem tem mais experiência com fotografia, com vídeo principalmente, já consegue aplicar essa técnica muito bem, com mais facilidade, mas quem não tem é um pouco mais difícil, mas não é uma técnica mirabolante. Essa técnica é chamada de Dolly Zoom. Ela começou a ser usada ali pelo Steven Spielberg, eu acho que foi ele que começou a usar e a aplicar nos cinemas mais gerais, né, mais populares, ali com Tubarão e tudo. O que consiste essa técnica? Eles botam a câmera no tripé, geralmente no tripé que tem movimento pra frente e pra trás, acho que slide, eu acho que é o nome, ou é um trilho, enfim, não lembro muito bem o nome. Mas eles colocam a câmera nesse trilho, e aí eles têm uma lente que é uma lente que você consegue dar um certo tipo de zoom, né? Ela vai... Eu derrubando o microfone. Ela vai a lente dá o zoom pra frente, você tira o zoom, enfim. E o que consiste essa técnica? Quando você dá o zoom pra frente, pra ela se aproximar, ao mesmo tempo que você dá o zoom, você afasta a câmera pra trás. Ou se você quiser tirar o zoom e afastar a câmera pra frente, isso também funciona. E aí o que acontece? Acontece uma deformação óptica, não sei se o termo é deformação, mas acontece uma ilusão óptica ali, em que o fundo começa a se distorcer, né? E aí, aos redores da cabeça, do que tá meio aqui no fundo, ele começam a tirar, se aproximar, né? Quando ele tira, vai se distanciando, ou quando ele se aproxima, o fundo vai se aproximando. E aí, por conta esse erro, um certo tipo de erro, de deformação, de óptica, ele consegue aplicar
essa técnica, né? Essa ilusão óptica que você vê ali acontecendo na cena, um certo tipo de mudança, tá acontecendo alguma mudança. Só que aí, essa técnica ela é mais usada quando você tem um espaço mais aberto, um fundo ali, tudo bonitinho. E aí, eles precisavam fazer isso dentro de um cenário de um elevador. E geralmente acontece quando você tem um fundo mais distante, você quer trazer ele mais para perto, ou quando você tem ou o contrário, né? Você quer levar o fundo mais para trás e causar essa ilusão óptica. Mas eles estavam dentro de um elevador, a cena acontece dentro de um elevador. Quando é aplicado o Dolly Zoom, acontece dentro de um elevador, né? Um cenário de um elevador. E a parede do elevador era muito perto de você. Não tem como... E é uma parede lisa, não tem como distorcer o fundo para causar essa distorção visível. Mas o que acontece? Quando eles aplicam o Dolly Zoom, o que é distorcido é o rosto do personagem. Então parece que o rosto às vezes achata. Quando eles tiram o zoom, parece que o rosto achata. E quando eles aplicam o zoom e afastam a câmera para trás, parece que o rosto afina. Então parece que o personagem de fato mudou a fisionomia dele. Então quando ele entra dentro do prédio, eles aplicam o Dolly Zoom pra frente, tirando a câmera pra trás, e aí o rosto dele afina, causa essa deformação visual. Quando ele sai do prédio, eles tiram o zoom, empurrando a câmera pra frente. Eu acho que é isso que acontece, se eu não estiver enganado. E aí o rosto vai achatando. E aí causa essa sensação de deformação. Parece que a pessoa mudou. Parece que de fato ela mudou. E aí junto com a atuação, com as expressões... Mas isso é muito genial, porque eles tinham um espaço pequeno, eles não sabiam, né? Eu já vi algumas coisinhas, podcast falando sobre isso, sobre os bastidores. Eles não sabiam muito bem como é que eles iriam fazer. E quando eles aplicaram o Dolly Zoom, causou essa deformação e ficou genial, porque de fato parece que a pessoa mudou a fisionomia dela e é outra pessoa. E é isso que acontece dentro do roteiro da série. Quando é uma pessoa dentro do trabalho, é uma pessoa com os seus problemas, com as suas dúvidas e tal, e a pessoa que está de fora é outra pessoa com os seus problemas, dúvidas, enfim, mas tudo isso está contido dentro de uma mesma pessoa. Isso foi genial. Outra coisa muito bem aplicada na série é a questão das cores, como eu falei. Eles usam as cores muito, muito bem aplicada para trazer também essa sensação e diferenciação do mundo de dentro do trabalho com o mundo fora do trabalho. Isso acontece em todo filme, tá? Todo filme você vai ver as cores sendo usadas para trazer algum certo tipo de sensação, de sentimento. Você vai pegar aí na área de psicológica, né, da psicologia, você vai trabalhar a psicologia das cores, né? Isso é usado não só em filmes, em séries, é usado na nossa vida toda. Quando você vai fazer, quem trabalha com design, por exemplo, vai saber que uma empresa X, do ramo X, do nicho tal, vai usar provavelmente um certo tipo de cor, vai trazer um ramo alimentício, vai usar um certo tipo de cor, enfim, para causar uma sensação disso, uma sensação daquilo. Então eles também aplicam isso, mas também não só para causar um certo tipo de sentimento, mas para causar essa diferenciação da pessoa que está dentro e da pessoa que está fora. Então, por exemplo, quando está dentro do trabalho, o ambiente de trabalho, por ser esse ambiente mais, como meio que uma montagem de um escritório, essa ideia de algo mais formal, mais bonitinho, mais quadrado, né, sem muita liberdade, sem muita espaço para liberdade, para algo diferente, você vai ver cores mais frias, você vai ver cores predominantemente verdes e azuis, então às vezes o computador é azul, a sala é meio verde, a iluminação é meio fria, para causar essa sensação de solidez, de formalidade, de apatia ali, não são sentimentos exageradamente expressos dentro do espaço ali, então você vai ver essas cores sendo usadas dentro do ambiente de trabalho. E quando você vai ver os personagens as cenas dos personagens fora do trabalho, você vai ver cores mais quentes, você vai trabalhar mais ali com o vermelho, com o laranja, para trazer essa sensação de vividez, para trazer essa sensação de liberdade, de vividez, de vida, e causar essa dualidade, né, essa diferença das duas pessoas. Então, por exemplo, o vestuário é azul do personagem principal, do Mark, né? E quando ele tá fora, geralmente ele usa mais vermelho, ele usa mais laranja, para trazer essa dualidade. E junto a isso, eles vão também trabalhando os planos, né? A forma de filmagem, a iluminação.
Então, os planos dentro do trabalho, por ser uma coisa mais formal, e aquele ambiente de trabalho bem claro, tudo meio estourado, a luz, tudo claro, tudo à vista, para trazer essa sensação de controle. Tá tudo à vista ali, tá tudo sendo visto, tá tudo sendo monitorado. Então, é tudo muito claro, não tem muita sombra, não tem muita essa luz mais dramática, então é tudo meio claro, muito à vista, os ângulos, né, os planos são retinhos, são bem quadrados, linhas, formalidade e tudo mais, para trazer essa sensação de ele tá preso ali. Você tá preso, tá enclausurado. É tanto que quem já assistiu, né, ou você que vai assistir, os corredores do setor de ruptura, eles são todos brancos, e não tem nada decorado, às vezes aparece um quadro ali, outro aqui, mas é tudo branco, então meio que o personagem você mesmo começa a se perder com essa sensação de estar preso, né, ali dentro, é a mesma coisa sempre, são tudo muito branco, tudo muito igual, tudo feitinho, sem nenhuma sujeira, sem nenhum arranhão, nada para trazer essa sensação de controle, tá tudo sob controle. Tá tudo preso ali, tá tudo na mão da empresa, todo mundo preso, tudo muito formalzinho, tudo muito bonitinho, sem erro, sem nada. Quando você vai para fora do trabalho, que é a vida real, que é a vida cheia de caos, né, a vida real, você sabe como é a vida real. Então você vai ter você vai ter planos mais abertos, você vai ter planos mais livres, né? Você vai ver geralmente câmera na mão, as cores sendo usadas, como eu falei, do vermelho, do laranja, você vai ver luzes mais dramáticas, mais baixas, ambientes mais escuros, para trazer essa sensação de vida real mesmo. A vida real é assim, às vezes está todo mundo feliz, às vezes está todo mundo triste, e isso vai se complementando. Então, às vezes está num ambiente escuro, porque você está triste, melancólico, né? O personagem principal, por exemplo, ele sofre com a perda da esposa, e aí ele sofre com alcoolismo, então às vezes na casa dele, por essa solidão dele, dessa perda, desse luto, então você vai ter luzes mais baixas, uma coisa mais dramática, e na cidade também, uma cidade pequena, pacata, então eles vão trabalhando isso fora do ambiente de trabalho para causar essa dualidade também. E aí, uma coisa muito interessante, né? Tudo isso, como eu falei, faz parte da direção de fotografia. E junto a isso, né, com as cores, com os planos, com essa dualidade que eles causam, trazendo esses aspectos, os detalhes que eles trazem na cena também fazem toda a diferença para causar essa dualidade, para causar essa ruptura, para causar essa divisão para quem está assistindo. Então, por exemplo, tem uma cena, eu não lembro muito bem qual o episódio da primeira temporada, acho que aparece mais de uma vez, quando o Mark, que é o personagem principal, tá em casa e ele mora sozinho e tudo mais, e ele cuida de 2 peixes dentro da casa dele. Tem um aquário e lá dentro tem 2 peixes, um peixe azul e um peixe vermelho. O azul, lembra, representando a empresa, o ambiente de trabalho. O vermelho representando o Mark aqui de fora. E eles estão contidos no mesmo lugar, no mesmo aquário. Só que a série não se preocupa em explicar isso, mas provavelmente esses peixes tiveram algum tipo de briga, não se deram muito bem, que o Mark colocou uma divisão no meio do aquário para separar o peixe azul e o peixe vermelho. E isso é muito fantástico, cara. É um detalhe que entra na cena, porque assim, saiba que tudo que tá dentro da cena, provavelmente ele vai ter algum tipo de sentido. Não vou dizer que especificamente tudo, mas grande parte das coisas, principalmente que quando você perceber que na série, no filme que você está assistindo, algum objeto foi filmado no primeiro plano, que é, sei lá, o objeto mais perto da câmera é o objeto que fica no primeiro plano, ou então a câmera dá uma atenção mais àquele objeto, sabe que aquele objeto vai ser vai ser um objeto muito importante, ou vai ser usado para alguma coisa, ou ele faz parte ali do contexto do enredo. Então, às vezes aparece esse aquário em primeiro plano, ali perto dele e tudo mais, ele alimentando os peixes, se não me engano tem uma parte disso. Por quê? Porque também faz parte do contexto contar que esse processo de ruptura acontece na vida da pessoa toda. Então, na casa dele tem um aquário, o mesmo aquário tem 2 peixes, um azul e um vermelho, e eles estão divididos no aquário para não se misturar. Isso é fantástico, cara. Outra cena também muito interessante é quando, acho que é nos primeiros episódios, quando o Mark sai do carro, ele chega no trabalho, sai do carro no estacionamento, e a câmera ela vai para um plano mais aberto de cima para pegar o estacionamento
todo, assim, praticamente. E aí ele tá andando no meio e tem carros do lado direito e carros do lado esquerdo e ele num caminho no meio. E aqui do lado direito tem a maioria dos carros é azul e no lado esquerdo a maioria dos carros são vermelhos. E ele tá ali no meio caminhando entre essas duas coisas. Tanto para causar essa sensação de divisão, né? Quanto ele ali no meio, porque decorrer do enredo, sem muitos spoilers, mas ele vai ser uma parte principal de causar esse questionamento sobre o processo de ruptura dentro do trabalho e tudo mais. Mas para também causar no nosso consciente, mostrar que esse processo de ruptura tá ali e ele afeta a vida da pessoa toda. Outra coisa muito interessante é o personagem da Hayley, que faz parte ali do setor de macrodados. Ela é a última a entrar, depois que o amigo do Mark, o Piri, sai, ele é demitido. E eu faço demitido assim porque você vai saber, se você não assistiu, o que é que significa o demitido, entre aspas. Mas ele é demitido, e aí a Hayley, ela entra pra assumir o lugar do Piri. Só que quando a Hayley entra, o personagem dela que tá dentro, né, que a pessoa dela que tá dentro do trabalho não quer ficar ali. Ela quer sair a qualquer custo dali. Ela faz de tudo pra sair dali. E se você vai perceber na série, os personagens que estão ali, eles já fazem parte do trabalho, então eles se vestem muito parecidos com as cores da Luma, com as cores do ambiente de trabalho, tudo bonitinho, tudo certinho. E quando ela chega, que ela vem trazendo esse caos, porque ela não quer estar ali, ela vem trazendo essa divisão para aquele ambiente já bem controlado, ela veste roupas diferentes. Ela veste roupas que não aparecem muito, a paleta, por exemplo, a paleta de cores das roupas dela não aparecem muito nas roupas de outros personagens que já fazem parte da Luma, já estão ali, aceitaram o processo de ruptura. Então as roupas dela são cores diferentes, cores mais vivas, cores que dão um contraste e causam essa diferença. Até o cabelo dela é vermelho, diferente do cabelo das pessoas que estão ali, pelo menos que a gente vê, são bem mais cortadinho, bem mais bonitinho, uma cor neutra, né, sem muita diferença. Não, o cabelo dela é vermelho vivo. As cores que ela veste, né, geralmente são roupas vermelhas, verdes, um verde mais chamativo, aquela coisa toda. Por quê? Porque ela é que vai ser a chave principal dentro do enredo da série para causar esse questionamento, por que a gente tá aqui? A gente tem que sair daqui. Ela vai trazer esse caos para dentro daquele ambiente de trabalho. Ela é a diferença ali dentro. Então, eles também usam isso para trazer essa diferença. E, cara, assim, tem muita coisa para se explorar na fotografia de ruptura, principalmente porque a segunda temporada chegou. Eu já assisti o primeiro episódio da segunda temporada, mas quem sabe quando a temporada acabar ou no meio da temporada a gente pode trazer mais coisas sobre a segunda temporada, porque agora o enredo mudou, a história foi adicionado mais novos personagens, o plot da história mudou e provavelmente a fotografia também vai mudar para acompanhar essa história, para acompanhar esse enredo. Eu recomendo muito que você assista Ruptura e eu deixo esse exercício para você. Assista Ruptura olhando para esses detalhes, ou então assista qualquer série que você for assistir, qualquer filme que você for assistir, se atentando para esses detalhes. Que a direção de fotografia, tudo que ela coloca na cena, vai fazer um sentido para trazer mais contexto, mais sentido mesmo pro que tá acontecendo ali, pro enredo da série e tudo mais. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente faz aqui com muito carinho e eu espero que você tenha gostado, porque a gente quer falar de fotografia nesse universo maravilhoso que ela é. Então, se você gostar, já curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal, enfim, faz todo esse processo e até o próximo vídeo. Valeu!